Olá pessoas, eu sou Marvin Marques, estou mais uma vez aqui no canal, mas dessa vez para falar sobre o parte 2 de Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, segunda parte. Aí vamos falar sobre o surgimento do Jason, enredo, direção, elenco, curiosidades e bastidores, é claro, né? Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve aí no canal e compartilha aí com a galera. Vamos começar falando sobre o diretor, né? Que infelizmente dessa vez não é mais o Sam Cunningham. Ele deixou a direção e passou a bola para outro diretor, o Steve Miller. Sam Cunningham não gostou da intenção de continuar, a intenção dele não era essa, continuar, fazer um novo filme, uma nova história e tal, dar vida ao Jason, né? A história era só aquela sobre a mãe dele, tudo. Ele não queria um outro projeto, ele achou que não iria dar certo. A ideia de iniciar, né, uma série de filmes, Sexta-feira 13, né, dar início à parte 2, foi do produtor Frank Muscoso. A ideia dele inicial era fazer com que os adolescentes todo ano, né, no Halloween, na Sexta-feira 13, corressem para o cinema para assistir o Jason, né, que deu super certo. O nicho deles ali, o objetivo e o público-alvo era realmente os adolescentes da época, que naquela época só o fato de ter alguém, um assassino correndo atrás de uma vítima já era um espanto, já era algo assim bem aterrorizante para eles, né? É tanto que a proposta de dar continuidade a uma saga, né, uma série de filmes, ele já tinha em mente e não continuar com nenhum personagem específico e que os filmes entre si não tivessem nenhuma ligação. Acaba que em alguns sobrevive um, sobrevive outro, né? No outro filme já não conta mais a história sobre aquele sobrevivente do passado, entendeu? No filme atual não fala mais sobre esse sobrevivente. Um ou outro que continua, né? Acho que é do parte 3 pro parte 4. O 4, o 5 e o 6 conta a história do Tommy. Depois mais pra frente, se rolar outros vídeos, né, a gente vai falar sobre ele. Mas não tem 100% assim de ligação e ficou um pouco meio sem nexo. Mas a ideia não era essa, a ideia não era uma história, né, consequentemente. Não, a ideia era só o Jason matando, né. Já adolescentes na mata, o assassino correndo atrás, né? Um assassino que não dialoga, que não fala nada, só anda e mata brutalmente. Então isso aí já era aterrorizante na época. O maquiador da época que criou, né, que abordou o Jason, fez... Porque o maquiador foi, como eu falei no outro vídeo, foi ele, o Tom Savini, deu a ideia do Jason sair do lago e puxar a última vítima para um último susto e tal. E naquela época deu tudo certo, a proposta assustou realmente todo mundo. Eles foram inclusive pro cinema assistir com a galera para ver se as pessoas realmente se assustavam. E aí quando surgiu a ideia do Jason, o novo diretor, o Steve Miller, chamou ele para participar, né, e cuidar do figurino do Jason. Só que na época ele não pôde, infelizmente. Ele estava em outro projeto, se eu não me engano ele estava gravando, trabalhando no filme Midnight, acho que era esse. E ele não pôde, mas mesmo assim a galera lá se organizou e deixou o Jason no mesmo padrão, né, que o Tom Savini tinha feito no primeiro filme da série. Gente, vejam esse vídeo até o final, porque eu vou deixar a última curiosidade que eu achei a mais legal, a mais importante, pro final do vídeo, certo? Então não deixem de acompanhar não. Vejam até o final, dê um like, compartilha, comenta, enfim, faz tudo. E se não for inscrito, se inscreva, por favor, né? Bom, gente, agora falando sobre o elenco, né? No parte 2, a gente tem dois personagens que voltam para a série, pro parte 2, né? É a Adrienne King, que fez a Alice, né? E o rapazinho lá que fez o Ralph, que no momento não tô lembrado do nome dele. A Alice, né? A Adrienne King, tem uma curiosidade bem importante sobre ela. Ela morre nos primeiros 10 minutos de filme, certo? É bem rápido a cena dela. Se passa tipo 2 meses depois ela ter matado a mãe do Jason, né? Jason, como a gente viu no final do Sexta-feira 13 parte 1, ele sobrevive. E 2 meses depois ele vai atrás dela para vingar a morte da mãe.
A Adrienne King tá lá a Alice, na verdade, a personagem Alice tá lá de boa e tal, na casa dela, tentando superar tudo que aconteceu. E quando ela abre a geladeira, né, ela dá de cara com a cabeça da mãe do Jason já meio que já se desfazendo, né. Dá de cara com a cabeça dela e o Jason logo pega ela por trás e mata ela com um picador de gelo, né. E enfia no picador de gelo no cérebro dela. Um fato curioso sobre essa cena, né, é que na época a prótese do picador de gelo não contraiu como era para ter contraído, causando o efeito de que estivesse entrando no cérebro dela, né. Ele não contraiu, então realmente machucou a atriz. E quem assistiu, ou quem vai assistir depois de ver esse vídeo, vai ver aquela reação dela de dor, realmente foi de dor. Ela realmente sentiu dor, não foi encenação. O picador realmente machucou ela. Bom, fora a Adrienne King, né, que já era a estrela do parte 1 e já fazia sucesso nos Estados Unidos, o filme não conta com nenhum ator, assim, ou atriz de peso, o elenco é bem como sempre, né? E na época os atores eles não tinham a visão de que Sexta-feira 13 parte 2 iria ser um sucesso, que estão fazendo parte de um sucesso de uma franquia de sucesso, porque quando eles começaram a gravar e começaram um projeto, Sexta-feira 13 parte 1 ainda estava no cinema, ainda estava arrecadando dinheiro, entendeu? Então as filmagens começaram em 1980 mesmo, já começaram parte 2. E eles não faziam ideia do tamanho sucesso que ia fazer participar desse filme. Bom, vamos falar agora sobre o Steve Daskovsky. Eu acho que é assim que se pronuncia, como eu já falei, eu não sei falar esse nome da pessoa da gringa, né? Ele era o dublê do Jason. Ele foi o único que fez 3 ou 4 Sexta-feira 13 e que realmente vingou como Jason, porque os outros realmente tudo ia mudando aleatório de pessoas, até porque não fazia diferença, né? O Jason usava máscara. Nesse filme, em uma das cenas, que eu não vou lembrar agora qual foi, o ator ele cortou um dedo, né? Que pegou 13 pontos na época e foi obrigado a passar o resto da filmagem todinho usando uma prótese, um dedo de borracha. Foi foda. Bom, John Furrey, ele era o mocinho da série, do filme, né? Ele era o atorzinho mocinho que ficou até o final com a Gina. Era o casal que ia sobreviver. Porém, existem rumores que ele abandonou as filmagens antes de ser encerrado, porque ele não aparece no final do Sexta-feira 13 parte 2, né? Existe até como é que eu posso dizer, uma teoria de que foi um sonho da Gina, né, na cena que aparece ele, ou se foi realidade. Até hoje ninguém sabe e ficou meio confuso. Quem assiste Sexta-feira 13 parte 2 e inicia no parte 3, porque o 2 e o 3 eles acontecem no mesmo momento. Terminou um, o outro já começa na mesma noite, né? Então ele ficou falho, né? Ficou confuso, não dá pra entender muito bem não. Então criaram essa teoria, os fãs criaram a teoria de que ou ela estava sonhando em certo momento do filme, ou realmente aconteceu, né? Ele abandonou o set de filmagens e ficou inacabado e eles deixaram assim. O Walt Gower também volta, né? Como eu falei, que voltava a Alice, que era a Jane King que fazia ela, e o Ralph, quem faz é ele, né? Então ele voltou também no parte 2. Mais uma vez ele avisa a galera do que está acontecendo, que eles não vão sobreviver, entendeu? E mais uma vez ele é ignorado. Achei interessante, achei legal, nostálgico ver ele no parte 2, eles terem conseguido trazer ele de novo, né? Porque na época muitos atores ignoravam a franquia, né? Muita gente não queria fazer. E aí eles acabam matando o Ralph, o Jason acaba matando o Ralph estrangulado. Eu acho que o Ralph podia continuar mais um pouquinho, né, na série e aparecer em outros aí. Uma das atrizes, a Kristen Barker, que na época era musa fitness, se você ver no filme ela aparece de shortinho, caminhando e tal, fazendo esporte. Na época ela era a atriz mesmo, ela era bem fitness. E ela aparece numa cena, gravada uma cena com ela totalmente nua, uma cena de nudez, né, que ia fazer parte do filme realmente. Ela topou, né, nem se importou. Só que logo depois a produção descobriu que ela era menor de idade, ela tinha apenas 17 anos. Então eles cortaram a cena. Infelizmente não foi só esse corte que o filme sofreu, né? Ele teve problemas com acúmulo de violência
e eles tinham que atingir uma certa faixa etária de censura. Então eles tiveram que cortar muitas cenas e que não foi pro cinema, nem saiu em DVD até hoje. Inclusive o filme ele foi relançado em 2009, né? E eles não incluíram essas cenas, os fãs não conseguiram ver. Mas o diretor divulgou, né, que foram 48 segundos de cena cortados. 48 segundos dá pra ver muito sangue, né? Muita coisa. A cena final de Sexta-feira 13 originalmente seria a mãe do Jason focando a câmera no rosto dela e ela abrindo o olho e piscando pro público. Mas logo foi descartado, o diretor achou que essa cena não condiz, que não ia chamar muita atenção. E aí ele cortou essa cena do filme. Até hoje esse final alternativo não está disponível em nenhuma edição de nenhum DVD. Nem lá importado e nem. Bom, Sexta-feira 13 parte 2 estreou nos cinemas em 1981. Foi concorrente de vários filmes de terror, mas outro bem de peso foi o Halloween parte 2. E o Halloween parte 1, que estreou em 78, né, foi um marco, inclusive foi onde o diretor Sam Koenig do primeiro filme pegou carona ali, teve a ideia e lançou o Jason. Então, Sexta-feira 13 está sempre ali pegando carona no Halloween, né? Então, parte 2, inclusive o parte 2 vai ser gravado no manicômio, igual Halloween parte 2. Mas graças a Deus eles mudaram lá e tal, para não ficar dois filmes, né, na mesma situação. Inclusive, depois disso, né, muitos anos depois, as cenas de Sexta-feira 13 foram homenageadas no Oscar. Se eu não me engano foi em 2010. 2 ou 3 cenas do Jason atacando e tal. Difícil um filme de terror, ainda mais slasher como esse, ser homenageado no Oscar ou aparecer ou ser citado em Oscar, né? Não é. E em 2014, Jason, Sexta-feira 13 ele ficou em primeiro lugar em um dos melhores filmes de terror no site chamado Vegan Vox em 2014, né? Como eu falei, ele ficou em primeiro lugar em um dos melhores filmes de terror. Esse site ele é bem conhecido lá, é bem famoso. O filme ele teve um orçamento de 1,5, eu acho, milhões e lucrou 22 milhões. Então ele foi bem aceito aí, cumpriu a proposta dele, teve um orçamento bem bacana. Agora vamos lá falar sobre a última curiosidade. Bom, voltando lá para Adrienne King, né, que a gente falou sobre ela, que ela voltou pro filme, que ela morreu nos primeiros minutos do filme, né, tal. Teve um motivo para isso. Na verdade, a Adrienne King, ela sofreu, né, com um problema. Teve uma fã obcecada pela série, pelo filme, que perseguiu ela, né, obcecada mesmo, perseguiu ela e foi assim, momentos bem tensos. Segundo ela deu uma entrevista falando sobre isso. Então ela não quis mais continuar na série, né, ela quis fazer o menor papel possível, né, só para não deixar a produção e tal, porque naquela época os atores, eles, tipo, muitos daqueles jovens precisavam de uma oportunidade, né, para aparecer no cinema. Eram atores mirins, e às vezes nunca tinham feito nenhum trabalho, e ela apareceu só para dar um up, né, aceitou para dar um up, agradar o pessoal da produção, né, mas não quis fazer a franquia, não quis fazer o filme todo. Isso foi o depoimento que ela deu em entrevista pro próprio DVD. Se você assistiu o Blu-ray do Sexta-feira 13 parte 1, você vai ver que ela dá essa entrevista. Já no comentário que fizeram, o Memorial Crystal Lake, conta lá que o agente dela, né, informou, tem lá dizendo que o agente exigiu um cachê bem maior do que o filme poderia pagar, então por conta disso ela não retornou. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o like e se inscrever aí se você já não for inscrito. Até a próxima.